ou é 10%, ou é 20%, ou é 30%, ou é 40%, ou 50%. Então, acho que ninguém nunca vai ter esse dado, porque, sim. Porque os reptilianos, né? Porque os reptilianos muitas vezes trazem dados. Trabalham, elas são vistas como um peso. Então, tu precisa se livrar delas o mais rápido possível. E isso costuma acontecer justamente em sociedades patriarcais. Como elas são vistas como um peso, elas não são vistas como mão de obra, tu tem que passar elas adiante, como um modo de troca. Então, isso incentiva o casamento precoce, e o casamento precoce acaba incentivando também o suicídio dessas jovens. Geralmente também a mulher acaba sendo tratada como propriedade, inclusive em sociedades cristãs, sejam católicas ou protestantes, enfim, elas eram tratadas como uma propriedade. Então tu pode trocar, vender, emprestar, oferecer, não interessa, tá? Ela, de certa forma, era uma propriedade. Então, se ela tinha um dono, aí tu teria que prestar contas com o dono dela, não de fato com a mulher. Não havia realmente uma preocupação com a mulher, com a condição e dignidade dela, de fato. Existia, na verdade, uma preocupação em torno dela enquanto propriedade, se ela estava ferindo a honra de um homem. E não necessariamente se isso estaria ferindo a condição psicológica dessa mulher. Em sociedades patriarcais também há menos corrupção e menos preocupação com crianças e jovens, e honestamente isso não é surpresa para ninguém, porque como eu trouxe antes, geralmente as mulheres elas têm essa vocação de serem mais maternais, de serem mais cuidadoras do que os homens, e isso também vai acabar se demonstrando e se manifestando na política. Elas têm 35% menos chance de se envolver em corrupção, e todas essas razões são, enfim, de natureza biológica, pelo menos de acordo com aquelas que eu citei antes também, sobre os motivos do porquê que mulheres são importantes na política. Enfim, basicamente é isso em relação ao patriarcado. Só vou falar rapidamente, né? Talvez o período em que mais houve o sucesso do patriarcado tenha sido, de fato, a famigerada Idade Média. Tanto que nós tínhamos... A primeira coisa, né? A Glenda trouxe a questão de que se vendia... Isso é uma falácia, né? Na Idade Média, inclusive, não se existia escravidão, não existia essa coisa de venda de mulheres. Estamos falando do Ocidente. Se for falar da Índia, aí são outros 500, e realmente não me interessa, e eu acho que a Índia está errada, porque ela não é cristã. Então... falando ainda da Idade Média, é uma falácia a gente falar que não existia essa assistência, esses cuidados aos povos mais necessitados, porque também foi a época em que a quantidade de orfanatos, a quantidade de hospitais disseminados pela Igreja Católica foi exponencial. E ainda, e elas ainda o são até hoje, só que na época só tinha a Igreja Católica para trazer toda essa assistência aos mais necessitados, às viúvas, aos órfãos, aos idosos. Então foi uma época onde, sim, as pessoas eram muito, muito cuidadosas e preocupadas com o próximo, muito porque era uma sociedade extremamente cristã, né, católica, e considerando que ela era extremamente patriarcal. Então, não tem exatamente essa questão das mulheres serem vistas como um peso, tá? Porque isso não faz tanto sentido também quando a gente considera que o período mais patriarcal da história foi o período em que as monarcas atingiam o poder. A própria Catarina de Médici, tivemos, enfim, várias monarcas extremamente habilidosas atingiram o poder, e já na Idade Moderna a gente não teve isso, né? Então a desvalorização da mulher numa sociedade veio depois do período mais patriarcal e católico da história, e não antes. Vamos falar sobre Lei Maria da Penha, alienação parental, ou querem ir para outro assunto? Pode falar sobre isso. Vamos lá? Pietra. Quer começar? Sobre Pietra? o quê? Alienação parental, Lei Maria da Penha, tem alguma coisa para falar sobre isso? Não, pode começar, Glenda. Tá, em relação à Lei da Maria da Penha, bem, primeiro que quando a gente tá falando sobre violência doméstica, que é a relação que existe com a Lei Maria da Penha, o juiz pode reinterpretar que o homem também está sendo vítima de violência doméstica, tanto em casais homossexuais, né, entre mulheres, tanto quanto em homens. Mas isso depende da interpretação do juiz. Isso não está, de fato, redigido na lei. E eu sou contra isso. Eu penso que essa é uma mudança realmente muito relevante, em que os homens devem ser reconhecidos por lei, redigido, de que eles podem ser, sim, vítimas de violência doméstica. Isso é uma verdade, infelizmente, praticada contra homens quanto contra mulheres. E também tem uma diferença de femicídio para feminicídio, né? Porque femicídio é a mesma coisa que homicídio, com seus qualificadores típicos em relação aos requintes de crueldade que podem ter sido exercidos contra a vítima. Então, ok, a mulher ela foi morta numa briga, ela foi morta num bar, ela foi morta
enfim, por inúmeras razões que não tenham sido referentes à condição dela enquanto mulher, como, por exemplo, violência doméstica envolvendo crimes passionais, em que, devido à investigação, se conclui que existiam realmente fatores adicionais referentes à condição dela ser mulher. Então, ela morreu porque o marido dela tinha a percepção de que ela não podia sair de casa por ser mulher. Porque o lugar de mulher é dentro de casa. Porque o lugar de mulher é cuidando dos filhos. Porque o lugar de mulher é obedecendo o marido dela. Então tem que haver uma investigação em torno disso para se ter certeza, de fato. Ok, é feminicídio. Agora, eu não sei se seria igualmente análogo, né? Nós poderíamos também ter algum tipo de qualificador em relação à condição do homem ser morto, especificamente por ele ser homem. A pessoa ela deveria ter algum tipo de crença fazendo com que ela exercesse a sua força contra esse homem devido ao fato dele ser homem. Então, as justificativas também deveriam ser correspondentes. O meu marido foi morto porque o lugar de homem é dentro de casa, o lugar de homem é cuidando dos filhos, o lugar do homem é sustentando a família. Aí nós poderíamos ter uma perspectiva qualificadora de que, ok, esse homem foi morto especificamente por ter sido homem. Mas, de qualquer forma, eu penso que nós deveríamos, sim, falar muito mais sobre violência doméstica praticada contra os homens, porque, infelizmente, geralmente esse assunto é tratado com muita condescendência, até mesmo por deboche, por muitas pessoas, principalmente em redes sociais. Mas, ainda assim, isso pode causar muito viés de disponibilidade, né? Eu não sei se isso realmente representa a opinião pública. Basicamente é isso. Pietra? Sim, acho que, por incrível que pareça, nesse ponto, eu e a Glenda concordamos em vários aspectos. E um deles é que, sim, homens também são vítimas de mulheres mau caráter. E, assim como mulheres são vítimas, e eu acho que você privilegiar um dos sexos, né, em detrimento do outro, nessa questão não é justo, né? As coisas devem... Assim, existe um problema, não em todos os estados no Brasil, né, mas em alguns estados ainda se privilegia a narrativa das mulheres, né, mesmo que ela não comprove o que ela está falando. Aliás, até porque não existe a presunção da inocência, né, nas leis que defendem as mulheres. E eu acho que tudo isso deve ser visto com muito cuidado, porque... Eu concordo que a gente deve ter uma lei que proteja esses casos, mas contanto que ele seja provado, sabe? Porque aí o que acontece é que existem muitas falsas acusações, no sentido de que... por exemplo, mulheres levam um pé pro namorado e aí um mês depois elas veem que não tem chance de voltar e chega na delegacia falando, o cara fez isso comigo. Só que ela não comprova, ela não mostra um print de WhatsApp, ela não mostra um vídeo, ela não tem uma testemunha, nada disso, né? E aí, por vingança, ela acaba prejudicando um cara, justamente porque não há presunção da inocência. Mas uma vez que a mulher comprove o que ela está falando, eu acho belo, justo e moral que o cara seja criminalizado, enfim, e vice-versa. É só isso. Eu quero acrescentar que, honestamente, eu acho que existe um certo dilema em relação a como tratar esses casos de violência doméstica. Porque, embora eu considere relevante, sim, considerar a presunção da inocência, em que não basta uma pessoa afirmar que é vítima de violência, logo ela tem o direito de ser protegida, de ficar com a casa, enfim, eu penso que é difícil lidar com isso, porque, primeiro, a violência contra a mulher, ela não diminuiu por causa da Maria da Penha. Verdade. Além de que, como nós lidaríamos, de fato, com essa violência praticada contra as mulheres? Porque, por que nós temos, hoje em dia, essa possibilidade da mulher, ela, de certa forma, ficar com a casa, né? E o homem... perder o direito a ela porque ele foi acusado de violência doméstica. Obviamente vão ter todas as especificações e detalhes em torno disso que eu não domino. Isso acontece porque muitas vezes quando a mulher ela denunciava, ela voltava para casa. Então, o que adiantava ela denunciar e voltar para casa? Ela seria morta. É o ciclo da violência. Exatamente. Sim. Então ela apanharia de novo, sabe? Então, se ela não tinha a possibilidade da lei restritiva, ela estava no trabalho, o cara ia lá, dava um tiro nela, acabou. Entende? Então, eu penso que sim, é uma situação muito complexa de se resolver, e eu não acho que somente a Lei Maria da Penha vai conseguir resolver, muito pelo contrário. Eu penso que, na verdade, é uma lei que tenta remediar situações que são muito mais complexas, que tem a ver com
desigualdade social, com baixa instrução, tem a ver inclusive com baixa nutrição que impede o desenvolvimento cognitivo do indivíduo e, portanto, vai afetar toda a capacidade de tomar boas decisões e, portanto, escolher bons parceiros. Então, não é simplesmente, leia Maria da Penha, logo vai resolver todos os problemas de violência doméstica. Não, o problema é muito mais embaixo, ele é muito mais complexo, tá? E sobre haver casos de falsas denúncias, assim, eu não duvido que existam, mas eu não tenho realmente acesso para poder afirmar, ok, a maior parte de todas as denúncias usando a Lei Maria da Penha são falsas, ou é 10%, ou é 20%, ou é 30%, ou é 40%, ou 50%. Então, eu acho que ninguém nunca vai ter esse dado, porque, sim. Porque Sim. os reptilianos, né? Porque os reptilianos muitas vezes trazem dados. Vamos para outro tema. Adquira o curso de Lógica Argumentativa e aprenda. Como evitar frases ambíguas e vagas. Como lidar com o verdadeiro e falso. Como conectar bem as ideias. Como organizar as ideias de modo claro. Como estruturar bons argumentos. Como analisar argumentos. Como bons filósofos argumentam. Como criar argumentos do zero. Usando o cupom Espectro Cinza, tu ganha 50% de desconto. Aproveita enquanto é tempo.